Hoje em dia, com inteligência artificial e com tantos softwares que estão automatizando tanto a parte de arte, toda a parte de programação, então fica a dúvida às vezes, será que vale a pena eu começar a estudar do zero uma área dessas? Será que até eu conseguir ficar bom o suficiente para conseguir um emprego, será que ainda vai ter emprego para mim ou será que vai estar todo mundo só usando essas ferramentas e não vai ter mais mercado de trabalho? Hoje a gente vai falar bastante sobre isso e temos uma opinião que talvez seja bem diferente do que a galera pensa, né, gente? Eu tenho essa dúvida desde que eu comecei a trabalhar, desde que eu comecei a estudar com jogos. A parte de 3D no geral, né? Nem jogo. Eu comecei a estudar 3D. Porque quando eu comecei lá atrás, quando eu tava no colegial, era uma coisa bem mais arcaica do que é hoje em dia, né? Então, quando surgem os primeiros softwares, você vai vendo assim, nossa, então agora eu não preciso me preocupar em ficar fazendo UV na mão. Quando a textura, por exemplo, não era como a gente tem hoje o Substance, que faz uma textura ali muito mais prática, com layers, tudo era uma coisa muito mais arcaica mesmo. Você ficar pintando uma coisa por cima da outra, como se você tivesse só uma folha, se eu fosse desenhando em cima, não conseguia fazer todos os efeitos que a gente consegue fazer hoje. Quando começou a surgir essas coisas, eu falei assim, nossa, ferrou, porque agora não vai precisar. Eu tive essa dúvida que vocês estão tendo, tanto que esse vídeo foi uma sugestão que um inscrito pediu pra gente, e essa questão eu tinha lá atrás também. Mas o que se provou diferente foi que as ferramentas facilitaram muito o trabalho para você chegar num resultado muito bom, muito mais rápido, só que a demanda também subiu pra caramba. Se antes uma coisa que tava bonitinha era aceitável, hoje a coisa tem que ser maravilhosa, tem que ser linda. Tá aí o Starfield que acabou de lançar e a galera começou a reclamar um pouco de gráfico, tudo, porque não tava no nível que estavam esperando tudo, mas mesmo assim, eu não joguei, né? Não joguei ainda, mas eu vi essas reclamações só, mas parece que é um jogo bem bacana ainda assim. Mas tem isso, né? Então a qualidade aumenta muito, a demanda aumenta muito e os softwares que vão facilitar para você chegar nesse nível aumentam junto. É uma coisa que funciona junto, né? Então, eu acho que é muito tranquilo você começar a estudar uma área dessas hoje, porque a gente pode ver no mercado de trabalho que tem muita vaga em aberto. Se fosse o contrário, se essas ferramentas estivessem só sugando, e se você precisava de 5 profissionais hoje com essas ferramentas, você precisa só de 2, então as vagas de trabalho estariam sumindo, né? Mas pelo contrário, elas estão subindo, estão aumentando, porque o que acontece? Se antes você podia ter uma equipe de, vamos supor, 50 funcionários, e com esses 50 funcionários você faria um jogo. Aí com esses 50 funcionários, às vezes, criar 2 jogos. Então, por que você vai só simplesmente demitir 25 para você aumentar o lucro nessa lógica? É muito mais vantajoso você manter os 50 funcionários e produzir 2 jogos, às vezes 3 jogos. Fazer jogos mais rápidos, jogos melhores. Porque no final das contas, o custo da produção do jogo, se você analisar só o salário ali da equipe, não é tão significante assim, porque tem muito custo em marketing, que às vezes é muito maior, e o lucro que você tem em cima, às vezes compensa muito mais você manter essa galera, você manter uma galera boa, você tentar outros jogos para você ter um lucro muito maior. Então, achar que as empresas vão simplesmente falar, essas ferramentas aqui estão facilitando, vou demitir metade da minha equipe e manter do jeito que tá, acho que não é muito como o mercado realmente pensa. O mercado realmente quer crescer. Então, ele vai ver essas ferramentas como uma maneira de você ganhar mais dinheiro, tendo mais projetos, tendo projetos melhores, não necessariamente só vou demitir funcionários para manter o mesmo padrão. Acho que esse é um pensamento meio derrotado, né, a empresa que for nessa linha, porque não vai acompanhar o resto, né? Exatamente. Eu acho que na questão, olhando do ponto de vista do programador, meio que a gente já passou por isso, não com AIs, mas assim, com a internet, né? Então, você pega um programador raiz dos anos 80, por exemplo. Como que o cara aprendia a programar? Lendo os manuais todos e livros, e tinha algum problema, tinha que caçar na documentação ali da linguagem e tudo mais. Então, eram programadores raízes que sabiam, entendiam profundamente o que estava acontecendo, porque eles eram obrigados a estudar profundamente. E aí, para quem começou a estudar ali anos 2000 pra cá, é um pouquinho mais Nutella, entendeu? Porque você tinha na internet, você tinha fóruns, você conseguia pesquisar. O que isso fez? Aumentou a produtividade, mas por um lado deixou a galera um pouquinho mais preguiçosa, né? Então, na média geral, os programadores de hoje são um pouco piores, ou muito até, do que essa galera mais raiz, né, que estudou lá atrás. Com a AI, eu acho que é uma nova etapa dessa fase. Então, em vez de você ir lá no Stack Overflow e copiar e colar o código que alguém te deu a solução, uma AI vai criar para você aquela solução. Isso vai gerar programadores piores, né? Então, se você ficar nessa preguiça de deixar a AI fazer tudo para você, não vai ter uma qualidade tão boa quanto alguém que sabia fazer. Então, eu acho que a AI é mais útil para um programador que já sabe e quer economizar tempo, porque ele vai entender o que ela fez e vai saber
alterar aquilo de acordo com a necessidade dele, vai poder pegar aquilo que ela já adiantou para ele e terminar o trabalho ou fazer alterações. Por isso que eu acho que a AI tá aí muito mais para facilitar a vida do programador que já tenha o conhecimento do que de fato substituir ele. Como eu falei, você confiar cegamente no que ela tá fazendo e não entender o que tá escrito ali, vai ter uma hora que vai dar problema, vai ter uma hora que você vai precisar de uma alteração que ela não vai saber fazer, ou que não é exatamente o que você quer, porque você não consegue nem explicar para ela. Enfim, eu não acho que tá num nível de que ela vai substituir programadores, né? Eu acho que ela tá aí para facilitar e acelerar a vida de quem já sabe programar. Concordo, faz todo sentido, que é que aí você falou, já aconteceu isso antes, não vai ser a primeira vez que vai ter uma revolução tecnológica assim, e acredito que nem vai ser a última daí. Não, vai continuar tendo e a gente vai se adaptando e vai sobrevivendo, porque o programador não deixou de existir, né? E tá longe disso. Então, eu acho que essa é uma preocupação muito precoce. Exatamente. Nos dias de hoje. Então, se você tem interesse, se você tem um sonho de trabalhar com jogos, se você quer aprender, vai fundo, que ainda tá valendo muito a pena. Com certeza. Se você quer mais informações sobre desenvolvimento de jogos, você pode se encontrar aqui no Formando XP, tem bastante coisa. Nosso clube de membros tem conteúdo exclusivo, de cursos até, que a gente ensina você a botar a mão na massa, aprender um pouquinho de programação e um pouquinho de arte também. Então, se você tem interesse, dá uma olhada lá que você vai ser muito bem-vindo. Certo, Unity? Exatamente. Bom, eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!